Boa noite a todos. A reencarnação, ao contrário do que se possa pensar a princípio, não é uma palavra exclusiva da filosofia espírita. Também não foi o Espiritismo quem, em primeiro lugar, trouxe essa temática da reencarnação para ser analisada, estudada e apresentada num corpo doutrinário. A reencarnação, ela, segundo os registros históricos, é mencionada há pelo menos 6.000 anos passados. Coube a Allan Kardec, quando formulou a codificação espírita, especialmente a partir de O Livro dos Espíritos, surgido no dia 18 de abril de 1857, e dentre as diversas temáticas levantadas pela filosofia espírita, os diversos questionamentos a respeito de tudo que diz respeito à vida humana, temas antigos, temas modernos, temas que dizem respeito a todos nós, é lógico que a reencarnação não poderia ficar de fora das indagações. Então, em O Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar fundamentos específicos à luz da doutrina espírita, falando do que seja, do que significa para a própria vida universal o termo, o fundamento, o objetivo da reencarnação. Na Índia, nós temos um livro considerado sagrado naquele país, que foi escrito em linguagem sânscrita, que é um tipo de linguagem peculiar para assuntos religiosos na Índia. E esse livro chama-se Bhagavad Gita. Na tradução, seria mais ou menos a canção divina. Esse livro ele se tornou conhecido no mundo ocidental, especialmente a partir de Nova York, através do mestre espiritual já desencarnado, Swami Prabhupada, que foi um dos líderes do chamado movimento Hare Krishna no Ocidente. E ele veio justamente para Nova York a fim de disseminar o material contido nesse livro. Ele próprio providenciou a tradução do sânscrito para o inglês e logo em seguida o próprio movimento Hare Krishna, já bem organizado no mundo atualmente, fez também a tradução para diversas línguas, inclusive para o português. E esse livro tem aproximadamente 6.000 anos. E o começo dele fala de uma situação vivida por Krishna, que seria uma manifestação espiritual de alguém com uma tarefa muito importante na orientação daquele país, um grande missionário. Missionário esse que é citado nas obras espíritas correlatas por espíritos como Emmanuel e Joana de Ângeles, como sendo um daqueles espíritos de Skoll que fazia parte ou faz parte da equipe coordenada por Jesus, que tem como tarefa administrar todos os envolvimentos com a evolução planetária, junto a todos nós que estamos vivendo nesse planeta Terra, utilizando-o como escola de evolução. Então, no início desta obra citada, existe uma situação onde Krishna, numa carruagem, juntamente com o comandante do exército, Arjuna, eles começam a conversar a partir de uma preocupação de Arjuna. Uma guerra que estava prestes a iniciar-se, naturalmente, iria levar a muitas mortes. E Arjuna estava extremamente preocupado sobre o destino das almas dos soldados que morreriam certamente na guerra. E a partir dessas dúvidas, dessas preocupações com o futuro das almas dos soldados, no diálogo onde Krishna procura esclarecer Arjuna a respeito da vida que prossegue após a morte, e fala inclusive dos processos da reencarnação, dos renascimentos, da pluralidade dos nascimentos.
nós vamos encontrar no Egito, há coisa de 3.500 anos, também as menções a respeito do que seria a reencarnação. Com outros nomes, como por exemplo, paligenesia, e na tradução literal seria muitos nascimentos. Pali, muitos, genesia, de gênese, de nascimento. Também ali mencionando a possibilidade de que a vida do espírito não se resume a uma única existência física. Falou-se também na metempsicose, que seria um tipo de reencarnação em que um espírito de um ser humano, ele poderia retomar um corpo de um animal numa próxima encarnação. Também se falou, em linhas gerais, da possibilidade de se fazer a transmigração das almas, que seria a possibilidade de alguém, estando encarnado, desencarnando-se, poderia tomar o corpo de uma outra pessoa que está encarnada, substituindo aquele espírito, expulsando-o de certa forma daquele ambiente, daquele corpo, para começar a utilizá-lo. Inclusive, a respeito da metempsicose, transmigração da alma, nós podemos ver que Hollywood, nos Estados Unidos, produziu alguns filmes que até hoje eles são repassados, tentando mostrar que há essa possibilidade. Em um, por exemplo, o filme se inicia onde alguém é atropelado e ele deixa o corpo físico e aí passa a usar o corpo de uma pessoa que estava próximo ao acidente e ali expulsa aquele espírito que estava ocupando aquele corpo e passa a utilizá-lo. Também alguns filmes falando da metempsicose e da transmigração da alma, onde um homem, ele passou a habitar o corpo de um cachorro. E assim começou a usar o corpo, a falar, a fazer todas as funções humanas no corpo de um cachorro. Diante de todas essas colocações, o Espiritismo colocou também a sua luz. O que é possível e o que não é possível. O que é verdade e o que não é verdade. E quando Allan Kardec foi esmiuçando com os espíritos superiores que o orientavam, fazendo cada segmento de perguntas para esclarecer todos esses pontos, algumas coisas ficaram muito claras para a doutrina espírita. Por exemplo, a metempsicose é algo inteiramente impossível. Jamais alguém que já tenha alcançado a condição de ser humano voltará a reencarnar no corpo de um animal. A transmigração da alma, essa passagem de um espírito para outro que está encarnado, também é absolutamente impossível. O máximo que se poderia cogitar a esse respeito estaria num outro capítulo especial, a merecer certamente a nossa atenção doutrinária, que seria no capítulo das obsessões, das influenciações espirituais, e no grau em que alguns espíritos podem influenciar as pessoas encarnadas, mas nunca tomar-lhes o corpo completamente, substituindo o espírito que estava ali ocupando de forma integral. Porque no processo do renascimento, sempre o espírito reencarnante é quem elabora, através do seu próprio perispírito, ou corpo espiritual, o molde para formar geneticamente a vida que se inicia. Molécula por molécula. Não há como substituir esse procedimento. Então, tecnicamente, é impossível que haja a transmigração da alma, muito menos na transmigração de um ser encarnado para um animal que também esteja encarnado. Mas o filme entra também no campo das ficções, tem a liberdade de expressão, nesse caso, e aí é possível. Porém, para que não fique dúvidas, cabe à doutrina espírita fazer as devidas colocações esclarecedoras sobre essa questão tão importante que é o processo da reencarnação. A semana que vem nós estamos escalados para falarmos aqui nesta casa e desde já nós já colocamos o tema que iremos trabalhar, que é justamente o tema reencarnação na Bíblia.
porque existe uma controvérsia entre os que estudam e pesquisam os textos bíblicos, contestando o processo da reencarnação como sendo algo que jamais foi citado na Bíblia. E nós vamos trabalhar exclusivamente um livro, um opúsculo, na verdade, que foi elaborado pelo escritor, pesquisador Hermínio Miranda, com exatamente esse nome, A Reencarnação na Bíblia. Como é algo específico, nós vamos deixar para tocar nesse assunto, especialmente de hoje a hoje. De qualquer maneira, a gente lembra que tem uma passagem no Evangelho de Jesus. Essa passagem foi chamada pelos estudiosos, os exegetas da Bíblia, de a transfiguração. E no Evangelho de João, por exemplo, tem essa passagem, mostrando um momento em que alguns apóstolos, dentre eles João, se retiraram com Jesus, naquele período em que o Mestre estava se preparando para os seus instantes finais da sua missão aqui na Terra, que seria aquele processo do julgamento, da condenação e da crucificação e depois a ressurreição. E Jesus havia se retirado com alguns apóstolos porque ele teria um encontro muito especial. Ele, ao chegar no local, um monte que ele costumava sempre se dirigir para fazer suas orações no final de tarde, nos finais de tarde, e ali aconteceu a cena descrita. Apareceram materializados dois espíritos, Moisés, que tinha vivido pelo menos 1500 anos antes de Jesus, e Elias, o profeta Elias, citado nos textos antigos. Então essa passagem está descrita exatamente quase que com essas palavras, a tamanho a clareza da descrição. Apareceram dois espíritos materializados e conversaram com Jesus. E nesse momento em que eles estavam conversando, eles estavam tão materializados que os apóstolos perguntaram a Jesus se ele queria que outras cabanas fossem preparadas, porque eles iam demorar ali e só iam voltar no dia seguinte. Eles não iam descer naquela mesma noite. Era um tanto perigoso. E Jesus disse, não precisa. Vejam aí a cena descrita, dois espíritos materializados. É um fenômeno mediúnico, inclusive, dos mais notáveis. Mas eles descreveram, os escritores do Evangelho, originais, que Jesus, nesse momento em que estava conversando com Elias e com Moisés, ele se transfigurou. Transfigurar-se é você mudar a sua forma. E eles viram uma grande luz envolvendo o Mestre, a ponto da imagem típica dele não ser mais percebida, e sim esta grande luz. Por isso que não foi o Espiritismo que deu esse nome, os estudiosos da Bíblia deram a essa passagem este nome, a transfiguração. Em função desse detalhe, Jesus ter se transformado numa luz quando conversava com Elias e com Moisés, acertando os detalhes daquilo que aconteceria logo em seguida sobre os preparativos finais da missão de Jesus aqui na Terra há 2000 anos. Nessa mesma descrição, o evangelista narra que quando eles estavam voltando já no dia seguinte, aí João perguntou a Jesus, mas Elias era Moisés? E Jesus afirma que sim. Logo em seguida, João pergunta, mas Elias, ele não teria que voltar? Isso porque lá nos textos antigos, Elias, como profeta, afirmava que ele iria voltar para anunciar a chegada de Jesus. Ou seja, já é um processo de indicação reencarnatória na Bíblia. Se Elias está dizendo que ele iria voltar, ele já estava afirmando que iria reencarnar. E nessa conversação, a conclusão é essa. Eles então perceberam que Elias já havia voltado. Era João Batista, aquele exatamente que ia anunciando a chegada de Jesus. O próprio primo de Jesus, filho de Isabel. Pronto. Tudo exatamente colocado desta forma.
O que se sabe é que, historicamente, por volta do século IV, houve uma movimentação, um concílio, já dentro da mobilização do movimento católico, apostólico romano, em que se tentaria retirar a ideia da reencarnação na interpretação das passagens bíblicas. Começou-se a trabalhar então com o termo ressurreição. Ressurreição, aproveitando aquela passagem que Lázaro teria sido ressurrecto com a chegada de Jesus, que o havia retirado de um túmulo quando ele já estava em processo adiantado de putrefação. Por isso mesmo que Allan Kardec tentou esclarecer vários pontos, inclusive esse. O que seria a ressurreição e o que seria a reencarnação. E os espíritos optaram em se colocar claramente a palavra reencarnação no seu devido lugar e a ressurreição em uma outra página de explicações, para não gerar deturpações. Porque a ressurreição de Lázaro é explicada dentro de um outro fenômeno, mas foi explorado esse processo para dizer que o que pode acontecer é a ressurreição do espírito no mesmo corpo, o que dá margem a essas interpretações ainda atuais de várias religiões que utilizam a Bíblia Sagrada, ao afirmarem que haverá um juízo final em que os escolhidos por Jesus para continuarem na terra, que será um paraíso, eles vão retomar o mesmo corpo que utilizaram, lembrando assim a passagem de Lázaro. Coisa que a ciência comprova que isso é inteiramente impossível. Inteiramente impossível. Um corpo já em estado de decomposição, um corpo completamente desfeito do ponto de vista da vitalidade, ser reconstituído, por mais que Jesus possa fazer milagres, isso é algo inteiramente absurdo e impossível. Mas a pregação prossegue e as pessoas ainda refletem nesse assunto. E o Espiritismo diz que não, isso não é possível. A reencarnação ela é feita sempre num corpo inteiramente novo. E são necessárias muitas reencarnações para que o espírito se aperfeiçoe. E para chegar aos céus, assim chamado, uma encarnação só é inteiramente insuficiente. Allan Kardec, então, abre um outro capítulo muito especial, que se chama As Categorias dos Mundos Habitados. E apresenta extraordinário trabalho, falando exatamente disso. Que no universo existem pelo menos 5 categorias de mundos, de planetas, onde alguns são chamados mundos primitivos, que são mundos destinados às primeiras reencarnações humanas, como a Terra, inclusive, já foi. A nossa arqueologia, a nossa paleontologia, geologicamente analisam e comprovam que a nossa Terra, o nosso planeta, já foi uma morada de espíritos primitivos. Os homens das cavernas, por exemplo. A segunda categoria de mundos habitados seria justamente a categoria em que a Terra se encontra atualmente, que é um planeta das provas e das expiações, onde o mal ainda predomina, porque os seres um pouco mais civilizados ainda não se desenvolveram moralmente para entenderem de forma integral o amor. E por isso, aquilo que aparenta ser o mal é simplesmente a ausência do amor, ou é a ignorância a respeito deste grande sentimento apresentado por Jesus como sendo a única verdade que pode nos dar a vida eterna, em termos de plenitude, em termos de conquista pessoal, de felicidade. E ainda esclarece a doutrina espírita que o mundo de provas e expiações é um mundo que está muito mais próximo da origem, onde as marcas do primitivismo ainda são muito fortes, muito evidentes. Os impulsos animais ainda são muito aflorados, apesar já de uma certa civilidade adquirida. Também menciona uma terceira categoria de mundos habitados, mundos de regeneração, onde os espíritos que já desenvolveram a brandura, a mansuetude, poderão viver. E dentro desse processo se afirma que a transição planetária prevista, onde haveria a separação do joio e do trigo, mencionada no Apocalipse,
seria justamente essa transição em que o planeta Terra, que já foi mundo primitivo, hoje é mundo das provas e das expiações, será também destinado a receber os espíritos que estejam voltados para a regeneração. E há uma frase dita por Jesus no Sermão da Montanha, em que ele diz assim: bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque herdarão a terra. E o Espiritismo, tão consciente de todo esse processo, está fazendo todo um esforço para mobilizar-nos moralmente, para que nos tornemos pessoas mais brandas, mais pacíficas, para que possamos estar entre os escolhidos para voltarmos à terra quando esta apenas receber em seu bojo os espíritos que estejam em franco processo de autorregeneração. Os que não estiverem nesse processo serão conduzidos a planetas para continuarem o processo de reciclagem. Mas a reencarnação sempre em todos esses mundos. No mundo primitivo, várias reencarnações para fazer o aperfeiçoamento, várias reencarnações aqui no mundo das provas e das expiações, várias encarnações no mundo de regeneração, até chegar ao mundo ditoso, o mundo feliz, onde os espíritos já superaram a fase da regeneração, onde ainda se tem algum tipo de prova. É um mundo onde o mal já não tem qualquer presença. Mas ainda esse quarto mundo, ditoso ou feliz, acima do mundo de regeneração, não é o mundo definitivo. Teremos o quinto momento, que seria o momento dos espíritos puros e suas moradas celestiais. Aí sim, seria aquela condição a que Jesus já alcançou. A condição de espírito puro, onde vive plenamente a energia do amor. O perdão incondicional, a indulgência para com as faltas alheias, a benevolência para com todos, indistintamente, em grande e alto processo de assimilação, de teoria e principalmente de prática. E Jesus veio ao mundo justamente nos mostrar esta meta. E ele disse ser ele o caminho para chegarmos a esta plenitude. Também, até chegarmos a esse quinto mundo, estaremos contando com os processos da reencarnação. Então, a reencarnação é um meio didático, divino, para oferecer ao espírito diversas oportunidades, quantas forem necessárias, até que ele atinja o máximo que pode em termos de evolução intelectual e em termos de evolução moral. Jesus, inclusive, afirmou também, com uma frase muito clara: nenhuma de minhas ovelhas irá se perder. Quando se menciona a separação do joio do trigo, seria assim, nessa transição planetária, quem não acompanhar o ciclo evolutivo do planeta de provas e expiações para a regeneração, lógico, não vai construir fluidos no seu corpo espiritual que combinarão com o fluido universal do planeta Terra, que está se transformando, para assim favorecer a modelagem de um novo corpo para reencarnar nesta condição. Mas isso não quer dizer que será aniquilado num fogo infernal eterno. Haverá sim uma sensação infernal de drama de consciência de não ter aproveitado a oportunidade. Tanto que para a doutrina espírita, céu e inferno são estados de consciência. Não são lugares específicos construídos por Deus para alojar os maus e, respectivamente, os bons. O universo já é composto de todas as energias puras. Apenas nós vamos nos aproximando daquelas energias que são compatíveis com o nosso grau de evolução. E existem as várias categorias de mundos exatamente adaptadas para favorecer que cada um tenha a oportunidade de continuar reencarnando dentro daqueles mundos que são compatíveis com as suas conquistas até então. Dentro desta síntese é que o Espiritismo nos apresenta o fenômeno da reencarnação. E ainda nos fazendo alguns alertas, porque mesmo entendendo o processo da reencarnação como um mecanismo divino, como o meio didático para se aperfeiçoar e chegar-se a Deus, existem algumas religiões, na própria Índia, ramificadas nas ideias da reencarnação,
que, para a doutrina espírita, deturpam quando pregam, por exemplo, o seguinte. Alguns budistas da antiguidade pregavam isso, que se a pessoa estivesse passando por uma grande dificuldade, digamos, uma doença irreversível, crônica, incurada, ela poderia se jogar no rio Ganges, que na tradição indiana é considerado um rio sagrado, um rio de águas purificadoras. E se a pessoa, atirando-se no rio Ganges, por ele ser sagrado, ela poderia voltar uma nova encarnação livre daquela problemática. Olha que coisa perigosa. Por isso que a ideia da reencarnação precisa ser muito bem entendida. Porque dentro dessa forma de pensar, se propunha o suicídio como solução dos problemas, já que você poderá reencarnar e dentro de uma coisa que para nós, da ciência espírita, é inteiramente mística, supor que, desta maneira, usando a ideia da reencarnação, o suicídio no rio sagrado poderia curar todas as misérias, todas as chagas, e a pessoa voltaria inteiramente normal. Porque para o Espiritismo, nós só vamos nos curar de qualquer problemática, seja ela mental, física, espiritual, quando nós investirmos no nosso autoaperfeiçoamento, quando utilizarmos do bom senso para elegermos o amor como regra permanente. O amor exatamente apresentado por Jesus com uma clareza inequívoca, quando ele nos mostra principalmente esses valores que nós citamos constantemente como sendo as verdadeiras riquezas apresentadas na caridade em todas as suas facetas. Porque a caridade, segundo Jesus a entendia, era isso, era perdoar todas as ofensas. Pedro, uma vez preocupado com isso, pergunta ao mestre: quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando tiver pecado contra mim? Até 7 vezes? Porque era uma tradição até a chegada de Jesus entre os judeus. Se perdoar até 7 vezes? A resposta: em verdade vos digo, Pedro, não deveis perdoar apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. O que daria uma conta de 490 vezes. Aqui nos nossos estudos internos a gente faz um trabalho sobre isso. O que significa perdoar 490 vezes cada ofensa. Então, fazendo esse exercício de caridade, de perdoar tantas vezes assim, vai chegar um ponto em que nós vamos chegar naquele nível mais alto da caridade, que é a indulgência. A indulgência é quando você está predisposto a perdoar, a não se ofender, melhor dizendo, não julgando, não condenando as faltas alheias. A indulgência é essa forma extraordinária de amor. É você ser ofendido e logo perceber, não, a pessoa que está fazendo isso está com algum desequilíbrio, está com alguma dificuldade, com alguma carência. É um espírito ainda que navega na faixa infantil da evolução. Aí não se ofende. Não se ofendendo, não julgou, não condenou, não sentiu raiva. Então não vai nem precisar mais perdoar. Por isso que a gente considera essa forma, a indulgência, uma das mais nobres da caridade. Que é essa compreensão prévia de tudo. Tudo que acontecer de ruim, aparentemente contra nós, a gente vai ter sempre uma disposição interna para entender. Não, com equívoco. Aí se alguém passa na rua, te olha feio, te xinga, aí você logo fala, coitadinho, é um doente, deve ter brigado com a mulher, deve estar devendo, vou ter lá procurar se está precisando de ajuda. Já faz o contrário. Em vez de já sair condenando, está vendo? Não falou comigo, olha que hipocrisia. Em vez de condenar, vai tentar compreender. Esta seria uma das formas da caridade conforme Jesus a entendia. E a benevolência para com todos. É essa predisposição de fazer o bem sem olhar a quem e sem perguntar até quando. Como nós vemos em uma das preces de Chico Xavier, que foi gravada desde a época dos discos de vinil. Quando ele pede essa disposição a Deus e a proteção dos espíritos bons com a inspiração de se fazer o bem exatamente sem olhar a quem e sem perguntar até quando. Porque até quando a gente está fazendo nossa caridadezinha aqui, a gente faz uma série de análises. Vou ver se convém.
Quem é a pessoa? Não, atendo, não atendo. Ah, não sei, vou ver. Não, dá só um pedacinho. Não, vai aqui. A gente fica calculando os prós e contras. E também, às vezes, a gente pede até aposentadoria. Às vezes, aqui no centro, a gente observa isso. A pessoa já fez uns trabalhinhos aqui, outros ali, e fala assim, olha, já está na hora de eu parar. Acho que eu já fiz demais. E aí se aposenta, não vou mais fazer o bem. Por isso que Chico Xavier nos lembrava, fazer o bem sem olhar a quem e sem perguntar até quando. Isso é benevolência para com todos. Não importa se a pessoa é pobre, se é rica, se é uma pessoa culta, se é uma pessoa ignorante, se é uma pessoa devassa, se é uma pessoa digna. Teve a oportunidade de servir, coloque-se à disposição. É para esse caminho de verdades imortais que o Espiritismo nos remete, e a reencarnação, a pluralidade das existências sucessivas, é que vai nos facultar um nível de compreensão, de entendimento neste grau de profundidade. Uma encarnação só para decidir o destino de alguém chega a ser hilário, desculpem o termo, mas chega a ser injusto, especialmente quando se lida com a reencarnação e se vai trabalhar a ideia de uma única encarnação. Então tá bom, a gente só vai encarnar uma vez. Mas quando a gente olha a forma de encarnar que está aqui agora, considerando que seria apenas uma única chance, uma única encarnação, então não teria reencarnação, porque reencarnar é voltar, entrar na carne, nós teríamos que analisar se Deus está sendo justo. Por mais que a gente não queira, fica uma dúvida sobre a justiça divina. Porque, primeira coisa, para ser justo tinha que ser igual. Então, como é que eu vou? Coloco numa situação de miséria desde que nasceu, com doenças gravíssimas, e outros nadando na felicidade, nadando na tranquilidade, recebendo tudo nas mãos. Como é que depois a gente vai dizer que é justo escolher em condições de desigualdade quem mereceu o céu e quem mereceu o inferno? Especialmente esse inferno, que é o inferno de terror, onde você vai ficar imortal eternamente ali, sem chance de se recuperar. Imagina, eu tem hora que fico cá nos meus botões, nas minhas reflexões, pensando, quem será que pensou isso? Pregar a imortalidade, a eternidade da alma e a possibilidade de ficar para sempre. Se for uma interpretação dos textos bíblicos a respeito dessa transição planetária, até que se justifica, mas cabe justamente ao Espiritismo fazer um esclarecimento a tempo. Dizer o que realmente é, o que realmente não é. Sem querer competir, sem querer afetar, simplesmente aprofundar a questão. E não dizer assim, não, isso é um mistério de Deus, vamos parar de falar disso, não. O Espiritismo está aqui justamente com esta responsabilidade e com esta coragem moral de fazer os esclarecimentos devidos sobre todos os assuntos, e principalmente sobre o assunto reencarnação. Que, por sinal, nos últimos dados do IBGE, quando se perguntou sobre a reencarnação, para a surpresa nossa, mais de 70% dos brasileiros se declararam reencarnacionistas. Então, a reencarnação é tão universal que ela não é propriedade do Espiritismo. E ela é tão óbvia que as pessoas naturalmente aceitam que é assim que as coisas funcionam. Allan Kardec, inclusive, costumava dizer que o Espiritismo não está falando de nada novo, não está inventando nada. Ele apenas está esclarecendo aquilo que já faz parte da natureza. Então são coisas óbvias. É uma questão de tempo para que, com o amadurecimento humano, com o crescimento da inteligência, do bom senso moral, nós todos vamos chegar a essas conclusões, porque são coisas imutáveis, que fazem parte do grandioso plano de Deus para todos nós. Obrigado a todos pela respeitosa atenção, e de hoje a 8, se Deus permitir, vamos tentar falar sobre a reencarnação na Bíblia. Boa noite a todos.